Bem-vindos ao programa Personalidades. Hoje aqui com a nossa participação dos nossos amigos de São Caetano, o Osmildon e o Du. Olha, muito bom vocês estarem aqui porque a gente tem que ter o que está acontecendo no dia a dia da cidade, o que está acontecendo no dia a dia na rua, porque as pessoas falam isso, falam aquilo e vem muitas informações. Eu estava dizendo agora na minha caixa de e-mail só vem cancelado, todos os eventos que tinham marcados estão sendo cancelados, festas. O Leone disse para nós lá que ele tem 40 casamentos agendados, mais da metade já está pedindo cancelamento, coisa grande assim. As pessoas realmente estão preocupadas com essa questão dos cancelamentos, do que vai acontecer, mas não estão preocupadas ainda com elas mesmas, ou seja, de ter o menor contato possível com grandes aglomerações, com bastante gente, que aconteceu aqui num bar em São Caetano, que foi fechado pela prefeitura, não só pela questão do corona, mas também porque elas não tinham alvará de bombeiros. Atitudes têm que ser tomadas rápida realmente, para poder conter esse vírus. Meus amigos, boa tarde. Bem-vindos aqui ao nosso programa. E vamos dizer assim, o que vocês estão vendo no dia a dia? As pessoas estão conscientes que elas precisam realmente começar a se preocupar com elas e com seus familiares? Você começa? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. A gente está aqui falando sobre essa questão aí que tá global, né? Tá geral, todo mundo. E é o que o Walter disse, a pessoa se preocupa muito com os outros, muito com o bibibi, blá, 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 e não na higienização própria, no próprio, né, que a gente tem que se cuidar bastante aí por causa dessa pandemia aí que tá. E evitar aglomerações. Aí você vê muito, a pessoa, falta de informação também, porque a pessoa usa máscara, não é porque ela usa máscara que ela está se protegendo, não. A máscara é para você evitar de transmitir para os outros. Né? E falaram também que a máscara tem uma vida útil de 3 horas, né? Isso. Então usar 3 horas dela seguida já tem que trocar de máscara. Verdade. O problema é de gente que encontrar máscara, então, né? Se encontrar vai pagar um pouquinho caro. E pior que não está tendo mais, né? Nas farmácias você já não encontra. Álcool em gel você não acha mais, máscara você já não acha mais. E virou um caos, né? Porque todo mundo entrou em pânico e não sabe nem o que fazer mais para... É simples, pô, é só manter higiene, a higienização das mãos, manter o contato, né, o mínimo possível de contato, né, e se prevenir, pô, e é isso aí. E vai passar, logo passa. E você, doutor, a família já está ciente, consciente? Então, rapaz, ontem eu estive no Açaí, e de vez em quando eu vou no Açaí, mas totalmente tinha 3 vezes mais pessoas do que num dia normal, situação normal. Então eu fiquei pensando, eu acho que está tendo um exagero, eu não sei se da mídia, eu não sei se das próprias autoridades. A mídia exagera um pouco também, né? Eu, sinceramente, eu não sei o nível, né, da gravidade desse vírus, dessa pandemia, né? Mas o fato é que as pessoas estão entrando Está em pânico. E eu não sei, eu tomo os meus cuidados. Esse é bom. Tá? E, por exemplo, no meio evangélico, as igrejas estão fechando, né? Fechando tudo. Deveriam, diante do problema, se reunir para orar, estão encerrando as atividades. Certo. Eu não sei se é excesso de cuidado ou se é, sei lá. Eu só sei que eu discordo da igreja. E vai acabando ficando. Discordo, eu já manifestei nas redes sociais, perante os meus pastores, que eu discordei, respeito a decisão deles, mas discordei. Mas o fato é que a maioria, eu me tornei minoria, inclusive na minha igreja, me tornei minoria diante dessa situação. Mas o fato é que realmente temos que convir que tem uma situação, as autoridades estão tomando várias providências, não sei se certas ou não,
Mas é um problema que a gente não esperava. E está se alastrando, né? Você, devagarzinho, devagarzinho, está se alastrando. Mas vejam assim, ó, na China, que foi onde começou tudo, foi o epicentro, eles já conseguiram reduzir. Ontem teve um caso registrado somente. Realmente eles fizeram aquele trabalho de separar as pessoas, fazer realmente uma conscientização e ir lá na linha dura. A mesma coisa aconteceu na Itália, né? Chegaram a falar que era até um regime militar de guerra que estavam fazendo na Itália, mas na Itália pegou muito forte, porque a Itália tem uma população idosa muito grande. Sim. E esse vírus ataca muito mais as pessoas acima dos 60 anos. Então a Itália sofreu muito com isso e fez realmente um trabalho, fez a lição de casa rápida, com dureza, porque se não fizer com dureza não acontece nada. Eu vi um vídeo nos Estados Unidos, as pessoas querendo ir para a praia em Miami, e a polícia batendo nos caras, tocando eles fora da praia, mas tem que ser assim. Mas tem que ser assim, agora, senão não vai. Chegar, não vamos trabalhar, não vai ter nada, fica em casa e as pessoas vão para a praia. Aí não dá, né? Tem que ter a conscientização realmente do que precisa. Foi que até o secretário falou que criança não é férias, né? Tiraram 30 dias, né? Anteciparam as férias das crianças, que aí provavelmente as férias de junho vai ter aula. Então anteciparam as férias deles, mas não é férias, é uma prevenção. Então as crianças não é, tá em casa, liga pro amiguinho, traz o amiguinho para casa, e faz aglomeração, então não adianta nada. Tem que entender por que eles não estão indo para a escola. Né? Tem que fazer eles entender isso. Sim, sim. E criança é mais difícil de entender, né? Aí para eles é festa, para eles ficar longe dos avós, né? E tem avô que consegue pegar o seu neto e não dar aquele abraço, aquele beijo e tudo mais. Difícil, né? Mas tem que estar consciente, não pode dar nesse momento. Bem, eu falei da Europa, né, que eles estão fazendo um trabalho muito forte nisso, realmente estão conscientizando a população. A polícia está na rua realmente, quando encontra alguém na rua, ela só pode sair de casa para ir comprar alimentos, para ir na farmácia, para ir no hospital, ou seja, com coisa que seja realmente relativa ao seu dia, da sua sobrevivência, senão ela não deve sair de casa. Nosso amigo Dr. Raimundo Salles, que está em Madrid, mandou um vídeo para nós mostrando o que aconteceu na rua onde ele mora, que é uma das principais ruas que chega ao centro de Madrid. Eu estive lá no ano passado, era uma rua assim como a 25 de março, não para de passar gente e tudo mais. Vejam o estado que está Madrid. Acompanhe. A situação, nesse momento, domingo, centro de Madrid, polícia ao fundo, polícia aqui, ninguém na rua. Toque de recolher. Nunca na história de Madrid, pelo que diz a imprensa, aconteceu essa situação. Absolutamente tudo fechado e ninguém pode sair aqui em Madrid nesse domingo. Só polícia. Mais nada. Madrid hoje é uma cidade deserta. Aqui é onde eu moro. Só polícia. Mas ninguém pode ir na rua. Todo mundo na sacada, batendo palma, em solidariedade. Ao momento que Madrid passa. Isso realmente é um país do primeiro mundo. Todas as sacadas com pessoas. É emocionante, as pessoas solidárias. Esse momento importante. Muito bonito. Então,
imagens exclusivas aí de Madrid, mandadas pelo Dr. Raimundo Salles. Vejam como a população realmente está ordenada, está obedecendo às ordens que o governo determinou para acabar com essa pandemia lá em Madrid. Isso está acontecendo em toda a Europa e principalmente na Ásia também, onde tem as maiores concentrações hoje do coronavírus. Agora, quando vem para o Brasil, o que acontece? As pessoas levam na brincadeira, como nós estamos falando, né? Tem gente que discorda. Bem, mas discordando ou não concordando, o que acontece sempre com a democracia, né? Tem que seguir uma regra. Se a regra é não vamos fazer reuniões, não vamos fazer aglomerações de pessoas, não vamos dar as mãos, não vamos dar beijinho, respeite, porque é importante nesse momento seguir a regra. Mas o brasileiro tem aquela mania, né, de que tudo é festa, né, que nem o feriado. Para o americano, o dia da independência é o dia realmente de ir para a rua para comemorar a independência. Para o brasileiro, o dia da independência é o dia de ir para a praia, é o dia de passear. Não tem esse argumento de que precisa realmente ser cívico, né? E esse momento é um momento de civismo. Nós precisamos ter a participação de todos para que a gente consiga resolver esse problema do coronavírus antes que virem também uma grande pandemia aqui para o Brasil. Logicamente tem opiniões contrárias, como o Milton falou, e como o do meu amigo Jorge Jaime Reis também, que eu sei que é contrário a essa posição. Por isso, você tem a palavra, aqui é democrático, meu. Boa tarde. Olha, nós precisamos tomar muito cuidado com os fake news, né? Fake news, eu sou formado, eu sou professor de comunicação, pós-graduado, presto serviço a uma grande emissora. E nós sabemos perfeitamente que a política quer tirar-nos das ruas, quer tirar-nos das votações. Por exemplo, não está tendo votação no Senado porque o coronavírus, estão usando tudo. Eu concordo plenamente que o coronavírus é uma coisa fatal, como qualquer doença. Pneumonia, câncer, mata. E eles estão colocando tudo culpa do coronavírus. Eu digo que é o vírus de coroa, né? Eles estão usando, olha, o fake news é tremendamente maldoso, maléfico. Desde 3, 4, 5, 10 mil anos atrás já tinha o fake news. Você acha que todas essas pessoas que morreram lá na Itália, na China, na Espanha, no Irã, é tudo fake news? Não. Eu estou falando do Brasil. Lá, olha, eu também sou teólogo, formado em teólogo, e eu tenho um livro de ciência que eu sempre falo aqui, que fala que se você comer rato, você vai ser exterminado. Isso é uma doença que vem naturalmente, que afeta. Mas ninguém come rato aqui no Brasil. Ok, pode ter trazido o vírus pela respiração, ou então pela contato, pode sim, mas não é tão fatal assim não. Por exemplo, as igrejas estão querendo... O que o comunismo quer, Walter? O comunismo quer fechar igrejas, fechar a sociedade, deixar todo mundo pobre. Então eles estão usando o coronavírus, que é menos fatal que o H1N1, que mata hoje centenas de pessoas por dia, só na capital diagnosticado, que ninguém mais fala, né? Então eles estão usando, eles são muito espertos, muito inteligentes. Eu peço que vocês tomem muito cuidado. É fatal? Sem dúvida é fatal, concordo plenamente com o Walter, tem morrido muita gente. Mas aqui no Brasil não chegou assim com essa força total para parar o Senado. Eles não estão votando, eles querem 30 bilhões dos nossos cofres e não vão votar, porque... Né? Mas lá parece no Congresso já conseguiram fazer que eles podem votar agora pelo celular. Tem um sistema lá que eles têm no aplicativo, eles não vão precisar estar no plenário e vão poder votar pelo celular e não haverá questão da necessidade de eles estarem no plenário. Acho que não funciona. Eu queria uma parte aí do professor. Eu estava pensando esses dias, eu também sou contra, eu acabei de falar agora há pouco para o Walter, que as igrejas estão fechando e eu sou contra isso. Apesar de que eu sou minoria. Mas eu estava pensando no cenário da Segunda Guerra Mundial. Uma situação terrível, né? A sociedade da época estava enfrentando uma situação terrível, mas lá tinha um inimigo visível, né? Então, agora não. Nós estamos numa situação da mesma gravidade, com um inimigo invisível, que a gente não vê. Por isso que é de extrema gravidade e
Só que a gravidade não é tão gravidade assim. É lógico, tem que ter as prevenções, tem que, né? É aquilo que eu falei agora há pouco, tem que higienizar, tomar os cuidados devidos. Lógico, a gente tem que se cuidar. Mas isso faz parte da nossa rotina de saúde, pô, da nossa convivência. Lógico, entrou essa pandemia aí, alastrou o mundo inteiro. Só que a mídia também faz muito, igual o doutor Jaime falou também aqui, que, pô, fake news é várias, é muitas. Tem que tomar cuidado com isso também. Porque a fake news está aí também, não é só o coronavírus, não. Porque a fake news também mata. Nós estamos Walter, nós estamos na era da comunicação. Então a comunicação é tudo, e sempre foi tudo. Sim. Sempre foi tudo. Verdade. Eu não sei, eu sou teólogo, então eu posso falar alguma coisa. Os judeus começaram a propagar demais o cristianismo. E o que os romanos fizeram? Enfiaram fake news lá dentro, mudou algumas leis lá, com fake news, para que os judeus se afastassem. Porque os judeus tinham convivido diretamente com Deus, ao lado de Deus, então ele sabia muito. Então, ou Constantino começou a mudar algumas coisas lá, para quê? Para afastar. Então, a fake news é terrível. E eles estão querendo o quê? Eles estão desesperados com o nosso presidente. Eu fui na Paulista, tinha muita gente. Tinha mais de 400 mil pessoas, com certeza. Tinha muita gente. Que não deveriam estar. Oi? Que não deveriam estar lá, né? Mas... eu acredito que deveria. Não, mas olha, eu acabei de mostrar aqui o vídeo de Madrid, onde as pessoas estão dentro de casa, a principal rua de Madrid lá, ninguém na rua. Você tá falando aqui, gente, eu falei, a cultura casa, é outra, não tem aglomeração. E as pessoas vão para Paulista para... O próprio presidente pediu para não ir. Exatamente. Então, tem que ter a conscientização. Se não tiver conscientização, nós vamos passar isso para muito mais gente. Nós temos 5 casos até agora aqui na região do ABC. Tem uma em São Caetano. Já morreu a primeira pessoa ontem aqui no estado de São Paulo. Gente, isso pode ficar muito maior. Vejam os números do que aconteceu na Europa e na China. Principalmente na Itália e na China. Se nós não tomarmos essas precauções, essas prevenções rapidamente, vamos ter muito mais problemas, podendo qualquer um de nós que estamos aqui agora, na semana que vem, estar contaminado. Então precisa realmente tomar esse cuidado, precisa ter a conscientização. Agora, logicamente, se quem vai definir é o pastor da igreja, e ele está sendo responsável por aquilo. Se acontecer alguma coisa, vai ver o seguinte, foi de lá. Eu sou maçom, da maçonaria resolveu o seguinte, porta fechada, acabou, não vai ter as sessões até a segunda ordem. Precisa, porque nós somos lá em 50 dentro de um templo, né? A maioria tem mais de 50 anos. Qual que é a probabilidade de, se tiver alguém, de passar? De infectar, de pegar. Verdade. Precisamos ter essa conscientização. Agora, você acha que não, Jaime? Eu fui lá no Templo de Salomão, 10 mil pessoas. 10 mil pessoas por sessão, né? Agora, imagina quantas pessoas passam lá por dia? 23 mil pessoas em média. 23 mil pessoas em média. Então, aí o bispo... Por dia. O bispo falou, né? Olha, gente, o negócio é o seguinte, se vier 2 pessoas aqui, eu vou fazer o culto normalmente, a porta não fecha. Se um dia vocês ouvirem falar que o Templo de Salomão fechou as portas, se cuida. Porque Jesus já voltou e você ficou. É interessante de falar isso. Nós não podemos levar agora para o lado político, nem religioso. Nós estamos tendo que fazer o seguinte, minha opinião, que nós temos fatos concretos pelo mundo. Você vê, os próprios americanos agora estão sendo afetados. E lá já saiu até hoje, eu ouvi dizendo que pode ser já 5 vezes mais o número de pessoas afetadas do que tem até agora diagnosticados. Porque lá nos Estados Unidos tem um problema maior que o nosso ainda. Lá não tem serviço público de saúde. Né? Então tem essa questão também, e até os hospitais passarem, vai demorar mais ainda para o governo ter esses números. Bem, é importante aqui lembrar, nós temos a participação hoje no nosso programa aqui do Dr. Osmilton Muniz, do Eduardo Soares de Oliveira, sempre é o Du, meu amigo Du, para falar o nome inteiro do Du, agora fica difícil, né? E o Jorge Jaime Reis, que não dá para esquecer, porque o Jorge está todo dia aqui conosco. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais informações para você. Acompanhe aqui o noticiário do ABC Repórter diariamente, nós estamos aqui passando as informações do que acontece na nossa região. Até já!
Viaje Mais. Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Balneário do Chopp. Venha fazer sua festa com a gente. Eventos em geral, casamentos, aniversários, confraternizações, congressos esportivos e buffets. Conforto e melhor custo-benefício. Emprestamos a chopeira elétrica, oferecendo um chopp de qualidade. Plantão de atendimento dentro do Clube da Mercedes. Rua Brejaúva 337, Piraporinha, Diadema. Ligue 4071-3355 ou 97643-5494. Balneário do Chopp, levando o melhor chopp para você. Programa Personalidades hoje, aqui trazendo o Dr. Osmildon Muniz, Eduardo Soares de Oliveira, o Du, e o professor Jorge Jaime Reis. Ó, primeiro bloco aí discutindo sobre a questão do coronavírus, e acaba de chegar uma notícia mais importante para nós todos aqui, para a comunidade, porque o consórcio resolveu parar a circulação dos ônibus públicos. Então tá aqui, ó. Em Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, realizado nesta manhã, quarta-feira, que reuniu os prefeitos dos 7 municípios que compõem o consórcio, fica determinada a suspensão temporária do transporte público municipal. A interrupção do serviço será gradativa até o dia 28 de março. A partir de 29 de março, a suspensão passa a ser total, por período indeterminado. A medida faz parte de um esforço regional para conter o avanço do novo coronavírus que configura pandemia. A decisão dos conselheiros, dos prefeitos no consórcio intermunicipal, tem o objetivo de minimizar danos à população e preservar as vidas no Grande ABC. Então está aqui assinado pelos 7 prefeitos do ABC. Eu não consegui abrir aqui direto, desculpa ficar lendo aqui picotadinho para poder passar a informação. Então, realmente precisa ser rápido. Eles estão tomando uma decisão, na minha forma de ver, como eu disse, importante. Se a gente não tirar as pessoas de pontos de aglomeração, e o ônibus é a maior que tem. Sem dúvida, verdade. Né? As pessoas saem de manhã, à noite para voltar, e sempre aquela aglomeração no metrô, no trem, no ônibus, vai ser um caos. Então, todo mundo vai dizer assim, mas e o prejuízo de todo mundo? Eu acho que não existe prejuízo maior do que a pessoa perder a vida. Né? Não, mas legal, eu concordo, só que também tem outra questão, né, Walter? Porque assim, e o trabalhador? Então, no nosso Quem vai pagar a conta de água e luz dele? Então, no nosso caso... Como que ele vai fazer para se alimentar? Vamos pensar assim como empresário. O que a gente puder buscar o funcionário, nós vamos buscar. O que não puder, tem que dispensar. Sim. Né? Agora, quem paga a conta do empresário? O empresário também tem que se virar. Você está entendendo? Mas é a mesma forma. É uma coisa... Se tem, paga. Se não tem, não paga. Vamos ver se o governo vai dar alguma colaboração, que eu acho muito difícil. Se também tiver, vai ser alguma coisa que normalmente é merreca. Simbólica, né? Simbólica para falar Verdade. Que fez. Mas o importante é preservar a vida. Né? Se a gente não fizer isso, não vai ter jeito.
tem gente que pode dizer até depois assim, tá vendo, não teve problema, não morreu tanta gente quanto se esperava. Gente, se morreu uma pessoa, morreu. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Então, verdade. Vamos tentar preservar e realmente se conscientizar que nós precisamos separar as pessoas. Não podemos ter aglomerações de pessoas, que é a forma mais fácil do vírus poder se propagar. Agora, deixa eu citar uma coisa. Lógico. Dentro da teologia. Isaías 66, 17 está escrito exatamente assim: aquele que comer porco e rato será exterminado. Você já ouviu alguém falar isso? Você já ouviu alguém dizer isso? Ou a Bíblia está errada? Tá. Vou te falar assim, então, rato eu não concordo, mas porco o mundo inteiro come, né? Com raras exceções de alguns povos, a grande maioria come. Walter, né? Vamos dizer assim, de 90% da população do mundo. É uma das carnes mais gostosas, saborosas. Então, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você já ouviu falar que morre 1.800 pessoas por ano em São Paulo por causa do H1N1? Não. Tem um rapaz aí que já foi presidente, não vou falar o nome dele não. Ô companheiro, H1N1, a febre do suína não é do porco não. Não. Deve ser da galinha. Cara, então, pra quê? Pra não quebrar os frigoríficos, sabe? Então, são coisas que eu creio, eu não mudo nada. Eu sou descendente de muçulmano e eu fui criado com a minha cultura não consumir carne suína. Então, eu sou meio suspeito de falar. Mas, gente, olha lá em casa. Sério mesmo? Você tem uma cara de alemão, mano? Mas tem alemão muçulmano. Então, pessoal, presta atenção. Nós precisamos sair do fake news. O fake news faz o que quer. Ontem, me perdoa, tá falando, nem sei se eu podia estar falando, e eu vi uma reportagem que Orlando Morano meteu o pau no Bolsonaro. Cara, isso é mentira. Olha, se fosse verdade, nós deveríamos esconder, porque eu gosto do Orlando Morano. Eu também considero ele. Sabe, um bom baita prefeito, ele ajeitou. Só que os fake news estão propagando isso. Se for verdade, eu esconderia. Por amor a ele, por respeito a ele. Mas, Jorge, o que o Orlando está dizendo é o seguinte: o governo, tanto estadual como federal, precisam tomar uma atitude. Eles estão naquela medida paliativa, deixando para os municípios resolver cada um por si. Não adianta, se não tiver de cima para baixo, vai continuar cada um fazendo daqui e de lá um pouquinho de cada. Quer dizer, eles tomaram uma atitude drástica agora da questão dos ônibus. Mas isso devia vir do governo federal, porque se o governo federal falar assim, toque de recolher, o pessoal tem que ficar em casa e tudo mais, era muito mais fácil segurar isso agora no começo do que deixar esperar, estourar, morrer um monte de gente aqui. Vai esperar resolver isso quando? Quando tiver mais de 1.000 óbitos, 10 mil óbitos, 20 mil óbitos? Então, mas eles eu concordo plenamente com o Walter, tá? Se for verdade. Então, eu duvido. E se for verdade e não fizer nada agora? Você tem razão, você tem que precaver. Se for verdade ou mentira, você tem que precaver. Quer ver como agora, é que fake news é? Não tem a ideia de querer, vou querer fechar a igreja. Não vai fechar a igreja o resto da vida. Está falando de coisa de 15 dias, agora está falando de 30 dias, 30 dias. Tem que tentar segurar nesses 30 dias para não deixar. Viu, professor e Walter, se vocês me permitem. Lógico. Eu acho que, um caso desse, pandemia a nível nacional, essas decisões tinham que ser a nível federal. Digamos, os prefeitos do consórcio do ABC proibiram os ônibus de circular. Vai afetar toda uma região, e aí eu concordo com você, principalmente pessoas humildes. E o metrô e o trem, esses não vão parar. O que adianta você... Então isso tinha que ser algo geral. E ter estrutura para poder parar, né? Porque não tem estrutura. Então, é uma coisa que, eu não sei, parece que estava tão sendo bem coordenada essa crise pelo ministro da Saúde, que, aliás, é um excelente ministro, não conhecia, passei a conhecer agora, diante dessa crise, mas a gente vê que é competente. Aliás, os meus parabéns ao ministro da Saúde. Mas eu acho que essa crise tinha que ser administrada pelo governo federal, governos estaduais, depois prefeito. Essas decisões isoladas
só prejudica o povo. E foi o que o Orlando falou, tem que o governador e o presidente da República tomar atitude. Se eles não derem determinação, vai ficar muito paliativo, é um aqui, outro ali. Não, tem que ser em cadeia nacional. Olha, o Walter é uma pessoa nobre, seu Caetano, todo mundo, muita gente conhece, eu vou fazendo muito mais conhecido. Ele tem razão no que ele fala. Só que eu já falei isso com ele, como professor de comunicação, eu disse o seguinte para ele: Walter, o que você entende, a maioria não entende. Você é culto, você é nobre, você... Sabe, então... Por isso é nosso dever aqui na televisão de mostrar isso. Perfeitamente. Nosso dever aqui é informar, né? Agora, deixar as pessoas conscientes do que está acontecendo. Eu acabei de mostrar para todo mundo aí, vou até pedir para a gente passar de novo daqui a pouco, esse vídeo lá da Espanha, porque é muito importante, mostra conscientização da população, mostra que o governo teve atitude, né? Não é sistema de guerra, né? Tem gente querendo botar pau, não, você está prevendo aí, querendo fazer as pessoas serem obrigadas a ficar em casa. Se não for obrigado, não vai ficar. Não vai mesmo. Imagina o brasileiro ainda que tem sempre um jeitinho de dar o drible lá. O pelezinho dele, né? O pelezinho dele. Então, como vai ser? A programação neurolinguística diz o seguinte: o importante não é aquilo que eu falo, é que você escuta. O que botaram do Orlando? Ele escrito, né? Não ele falando. O Bolsonaro tem que cuidar mais do seu... Meter no pau do Bolsonaro. Olha, eu sou eleitor de São Caetano do Sul. Vamos dizer, se eu fosse de São Bernardo. Mas eu sou diferente porque eu conheço neurolinguística, né? Mas o povo fala, desgraçado, ele é contra o Bolsonaro, eu vou votar contra ele. Isso é o objetivo dos petistas. É o objetivo, que ninguém reelege o Orlando Morando, porque ele mudou o São Bernardo. Ele mudou. Então, esse é o objetivo. São técnicas afiadas, como o Walter sabe muita coisa, e ele tem razão no que ele fala, eu também tenho. Ele de autoescola sabe tudo, o doutor Muniz sabe bastante coisa. Então nós precisamos adentrar, nós precisamos conscientizar, tá? Olha, a vida é importante, uma vida vale muito, como o Walter disse, e precisamos também coordenar as nossas profissões, o nosso ganha-pão, como o doutor Muniz disse. E agora? O ônibus não vai, como é que eu vou trabalhar? Será que o Walter, que é empresário, ou o Eduardo, que é empresário, conseguirá pagar o salário daquele que não tem ônibus para ir? Sabe? Então é uma coisa muito consciente. É bom esse programa. Dá para imaginar que eu vou querer que a economia pare, né? Que o país pare? Porque está afetando tudo, né? Na realidade, está afetando tudo. Estou pensando na questão realmente da saúde das pessoas. Bem, para você que não estava desde o começo do programa, nós passamos um vídeo no início do programa falando o que aconteceu em Madrid, na Espanha. O Dr. Raimundo Salles, que está morando lá agora, mandou um vídeo para nós mostrando uma das principais ruas de Madrid, que está totalmente parada, sem ninguém na rua, as pessoas dentro de casa, colaborando com essa sistemática para excluir, né, para eliminar o coronavírus. Acompanhem mais uma vez. A situação, nesse momento, domingo, centro de Madrid, polícia ao fundo, polícia aqui, ninguém na rua. Toque de recolher. Nunca na história de Madrid, pelo que diz a imprensa, aconteceu essa situação. Absolutamente tudo fechado, ninguém pode sair aqui em Madrid nesse domingo. Só polícia. Mais nada. Madrid hoje é uma cidade deserta. Aqui é onde eu moro. Só polícia. Mas ninguém pode ir na rua. Tá, ok, daqui a pouco vamos passar também a segunda parte, onde tem uma calorosa participação da população também lá de Madrid, que foram nas janelas também aplaudir o trabalho da polícia, o trabalho do governo e da própria população que está fazendo essa colaboração.
Me diga uma coisa, Jaime. No dia a dia, seus vizinhos falam o quê? Seus amigos? Olha, eu tenho... Agora, não a sua opinião, o que você está ouvindo das pessoas? Eu estou ouvindo das pessoas e tem muitas dúvidas. Por exemplo, pessoas do meu nível, vamos dizer, né? Do meu nível, eles falam, mas peraí, a H1N1 está matando e ninguém fala nada, e agora eu vi isso, por quê e tal. E tem outros preocupados. Tem uma senhora ao lado da minha casa que ela não sai nem da janela mais. Sabe, concordo plenamente, é o que o Walter falou, tem que tomar cuidado, não podemos... Eu tenho uma sobrinha que está com pneumonia, aí, o vírus de coroa. Pode ser que não seja, mas pode ser que seja, temos que tomar cuidado. O Walter tem toda a razão, nós temos que tomar muito cuidado, mas nós precisamos também tomar cuidado com o nosso Brasil. Eu como comunicador, eu sou especialista em fake news, já fiz alguns programas na Record, e eu sei o que o fake news é capaz de fazer. E filmaram a Paulista do dia 13, eram às 8 horas, dá para ver pelas sombras dos prédios, sem ninguém ir. Tá vendo, não vem ninguém e tal. Eu fui lá. Chegou numa hora lá, mais de 5 mil motociclistas, parou tudo. A Paulista fica fechada todos os domingos. O prefeito mandou abrir esse domingo para quê? Para, sabe, não ter a manifestação. Só isso. Então, fake news é terrível, né? Aí depois da 1h30, 2 horas, começou a lotar aquilo lá. Eu posso falar que eu estava lá. Se eu não tivesse, e eu ia ver o vídeo do cara lá, ia falar assim, olha, tá vendo, não tinha ninguém. Isso é fake news. Então, cuidado, olha, é melhor você se precaver, e eu concordo plenamente com o Walter, com o Eduardo, com o Dr. Muniz. Uma vida vale mais que o mundo inteiro, tá? Eu prefiro viver... O Jaime mora aqui no bairro Santo Antônio. Do seu lado, do outro lado da cidade, como que os lá na Vila Gerte, amigos da Vila Gerte estão vendo? Estão preocupados. Inclusive cancelou uma festa lá, né? Que você tinha me convidado já para ir no dia 21. A gente estava promovendo uma festa lá, dia 21, lá, que era aniversário de um grande amigo nosso lá, que mora na mesma rua que eu moro. E a gente ia fazer na praça, né? Para todo mundo. Confraternizar. Confraternização, fazer assim, a gente costuma fazer uma festa por mês, lá no bairro lá. Entre os amigos, né, da comunidade, quem mora lá. E aí a gente achou melhor não. Dia 21 agora, sábado, ia ter uma festa na praça. A gente fala festa da praça, né? E foi cancelado, a gente resolveu cancelar, devido a esse problema aí que tá... Né? É melhor evitar. Melhor evitar. É verdade, é fake news, é mentira, é verdade, a gente não sabe. Porque é o que o Dr. Muniz falou, é um inimigo que a gente não está vendo. É diferente, né? Então, e cancelamos por devidos, né? Aglomeração. Melhor prevenir do que remediar depois, né? Minha avó sempre falava isso. Que bairro você mora, doutor? Eu moro no bairro Oswaldo Cruz, né? Ali perto, paralela a Vital Brasil Filho, rua atrás do Silvio Romero. Então, no meu meio, né? Estou falando meio religioso, não meio jurídico. Eu já estou meio fora da... Está indo para 8 anos, 6, 8 anos. Que eu estou aposentado, mas no meio da minha igreja religioso, as pessoas também, normal. Alguns que têm medo, estão temerosos, e outros que não estão nem aí. Ou seja, pessoas responsáveis, tomando as suas devidas precauções, mas o que vier virá, né? Sem pane, eu acho que tem que ser isso. As autoridades estão agindo bem, responsáveis, com algum exagero, eu acho, muita gente querendo aparecer também, eu acho. Eu acho que o meu amigo Walter Esteves Júnior, ele tem um excesso de zelo, mas está certo, excesso de zelo. Se ele fosse um prefeito, ele estaria correto, que aliás toda autoridade tem que ter. Eu acho que tem umas que estão querendo aparecer também. Sempre tem, né? Isso é oportunismo, né? Para a gente finalizar o assunto, só a segunda parte do vídeo lá de Madrid, e depois a gente fala um pouquinho de São Caetano. Vamos ver a segunda parte do vídeo lá de Madrid, da pessoal se manifestando a favor das atitudes do governo. Todo mundo na sacada, batendo palma, em solidariedade
É o momento que Madrid passa. Isso realmente é um país do primeiro mundo. Todas as sacadas com pessoas. É emocionante, as pessoas solidárias. Esse momento importante. Muito bonito. Bem, essas são imagens de Madrid, lá na Espanha. O Dr. Raimundo Salles mandou para nós, as pessoas realmente com aquele calor dentro de casa, mostrando a necessidade de se ficarem isoladas do mundo, vamos dizer assim, nesse momento que é importante para combater o vírus. Mas vamos voltar agora do corona aqui um pouco para São Caetano, que nós temos ainda 10 minutos aqui para a gente poder falar um pouquinho da cidade. Doutor Osmildo, me conta a sua visão de São Caetano hoje. É a visão que o senhor queria há 10 anos atrás ou há 20 anos atrás? Walter, você sabe que eu sou contra o atual administrador de São Caetano do Sul. Mas, nesta gestão, ele tem tomado algumas atitudes, eu diria que razoáveis. É claro que teve um empréstimo aí, parece 200 milhões, é verdade, Walter, isso? Teve 130 milhões nos 3 primeiros anos e 50 milhões de milhões dólares agora, que o dólar foi para 5, né? Então nós já tivemos 30% de aumento nessa dívida em 3 meses. Exatamente. Mais 54 milhões de dólares Isso, também. Então esses 54 milhões de dólares. Isso vai prejudicar o próximo gestor, que foi um erro do Dr. Paulo Pinheiro. Tudo. Se bem que naquela época, eu vou ser bem breve, que sei que tem outros para falar, naquela época era difícil o Dr. Paulo bater de frente com os credores. Era impossível, porque era prestador de serviços municipais. Mas o próximo gestor vai ter esse problema que o Eurico deixou, que é a dívida. Então, do ponto de vista administrativo, normal, está indo até bem. Está indo até bem. Agora, o problema não é o próximo gestor. A última dívida que foi feita em dólares, nós levamos 30 anos para pagar. Sim. Certo? Agora imagina essa, né, que são 50 milhões de dólares. Vai ser muito mais do que os 30 anos. R$5? Vai comprometer o próximo gestor. Como eu falei, aumentou 30% já nesses últimos dias. Fala, Du, como que a população vê? O que foi? Não, vamos deixar esses 50 milhões de dólares, ainda foi aprovado agora. E os outros 150? Onde foi esse dinheiro? O que teve de obra na cidade que dá para falar, foi feita uma grande obra nesses últimos 4 anos aqui na cidade? Bom, se foi feito eu não vi. Eu moro aqui, eu não saí daqui, sou nascido e criado aqui, eu nunca vi. Se alguém sabe, por favor, me fala, porque na verdade ele só maquiou a cidade, né? A cidade está maquiada. Ele mudou uma parede a R$200 mil, ele fechou o postinho perto de casa lá, da Tietê lá. Está reformando, a reforma está durando mais de 6 meses já. E assim, poucos dias eu vi gente trabalhar lá. Agora jogaram tinta na parede, parece que vai abrir agora. Lógico, né? Tá chegando perto da eleição, aí não é bobo nem nada. Então eu acho que ele está maquiando muito a cidade. E enrustando mais o dinheiro, né? Porque a gente não está vendo essas grandes obras aí. Porque a enchente continua, entendeu? Aí eu fiquei sabendo que foi aprovado também mais 8 milhões para ele reformar o palácio. Eu não sei onde que vai tanto dinheiro ali para reformar, acho que precisa de uma reforma dessa. Dá para construir um estádio de futebol lá, pô, com 8 milhões. Um gabinete, o cara quer 8 milhões. E a questão das enchentes, sabe? A pavimentação, que é uma porcaria. O cara pavimenta a rua hoje e amanhã tá cheio de buraco, cara. Olha, eu até comentei isso, porque eu subi a rua São Paulo. Não, absurdo. Eu fiquei incrédulo do que eu estava vendo. A rua, né, desnivelada, já tudo escascalhado, lá o asfalto foi feito há um mês. E as rotatórias desproporcional que ele está colocando nas vias também,
sem significado. Faz, quebra, porque ficou muito grande, aí diminui, né? Essa semana teve um carro, inclusive, que entrou porque não tinha sinalização. Na Tietê, ali, perto de onde eu moro ali, ó, aquela rotatória estrondosa, para quê? E passa ônibus. E ali tem muito idoso, entendeu? Quando o ônibus passa, não tem como você atravessar a rua. E se estiver atravessando porque é largo lá, é grande a extensão da rua, então se você estiver atravessando e vier o ônibus, você vai atrapalhar um ou outro. Deveria ter feito melhorzinho lá aquela rotatória. Se diminuísse 20% da rotatória, ia ficar perfeita. Tem uma forma assim, em São Caetano as pessoas falam assim, ó, pode passar um trator por dentro da cidade que não destrói a cidade, né? São Caetano é redondinha, tem tudo essas facilidades. Agora, a pessoa assim, ela pode até não concordar com o que a administração está fazendo, mas logicamente a cidade está sempre num nível bom do que a gente gosta, do que a gente que vive aqui na cidade. Mas que poderia ser feito muito mais pelo nível de arrecadação do que nós temos. Né? Eu tenho acostumado a falar, e até o Jorge briga comigo também quando eu falo da questão da educação, né? De comparar o que nós temos em São Caetano com o que tem em Sobral. Aí fala, não, lá em Sobral foi fake news. Né? Olha, se foi fake news, por que a Polícia Federal não mandou ainda processo em cima do governador, do prefeito lá? Né? Eu sei o seguinte, o resultado hoje, que é a escola mais bem colocada no ranking nacional das escolas públicas, é de Sobral, que investe R$4 mil por ano, em cada aluno da cidade. São Caetano investe R$12 mil por ano, né? E a melhor escola está em 80º colocado. Então precisa realmente as pessoas... Tem alguma coisa errada. Saber o seguinte, milhões em parede, né? Nós estamos bem, aqui sempre foi bem, mas a gente podia ser muito melhor. Sim. Pode falar, Jaime, agora. Exatamente, né? Nós temos que crescer, nós temos que evoluir. Por exemplo, às vezes eu critico o meu amigo Walter, falo, Walter, você viaja o mundo, faz isso, bota isso na televisão. O pessoal pobre quer te conhecer, mas ele está certo, viu? Eu já estive na Europa, as estradas lá são de concreto, não acaba nunca. Custa quanto? 10 vezes mais que o asfalto, mas dura 50 vezes mais que o asfalto. Ninguém para pensar nisso. Ninguém para. Tem que ser asfalto, tem que ser assim, você tropeça, cai, tem buraco enorme, o asfalto esquenta, ele derrete, sei lá o que acontece, eu não entendo muito disso, que eu não sou engenheiro. Mas olha, nós temos que aprender com quem sabe, com quem é perfeito, com quem faz. Eu estava dizendo para o Eduardo aqui que a primeira vez que eu fui para a Europa, na Alemanha, eu estava em cima do hotel, eu estava vendo uma festa de arromba lá embaixo, e um amigo meu pediu para mim guardar marcas de cigarro para ele, né, para levar as marcas. Terminou a festa, eu fui lá. Não tinha um palito de fósforo no chão. Hoje... É impressionante, pelo né? amor de Deus. Às vezes eu cato lixo dentro do Templo de Salomão, porque os caras jogam no chão. Verdade. Sabe, aqui na rua eu passo, eu pego e jogo dentro do lixo. É vergonhoso, é cultura, é educação. Nós precisamos nos aprimorar. Nós somos um país maravilhoso. Jorge, se você plantar macarrão, você colhe. Brincadeira, macarrão. Essa que você falou do lixo, né, da cultura. Eu fui para a Coreia do Sul, e saímos de um almoço bem no centro da cidade, e aí tinha as balas, eu peguei uma bala, abri, chupei, tô com a bala, aí eu pus no bolso, e olha, não achava uma lixeira. Aí eu cheguei para o nosso guia e falei assim, vocês não usam lixeira aqui? Lixeira? Na cidade, assim, não. Mas quando tem lixo, o que você faz? Ele, leva para casa. Seu lixo você leva para sua casa. Uma simplicidade tão grande assim, leva para casa. Tipo assim, né? E eles deram o exemplo disso, os japoneses, na Copa do Mundo aqui no Brasil, lembra no estádio? Eles limparam acabou o jogo, eles limpando a arquibancada ali, a parte deles, a deles e dos outros também, né? Principalmente do resto do mundo e do brasileiro lá. Então é cultura realmente. Se a gente não preparar as pessoas nas próximas gerações, cada vez vai ser assim ou pior, né? Pior, da tendência história. É piorar, né? Olha, deixa eu falar só uma coisinha, né? Lá em casa, eu sou descendente de árabe, lituano e italiano. A minha mulher é 100% italiana. Então, nós temos uma cultura diferenciada. Nós temos uma nora que um dia era namoradinha do meu filho ainda, então ela pegou papel de bala e jogou pelo carro. O apelido dela hoje, lá em casa, até hoje é Porquinha. Pô, só porque jogou um papelzinho? Então, essa é cultura, nós temos que mudar, né, Walter? Você que esteve tanto na Europa, você pode falar muito mais que isso. Todo mundo, assim.
Logicamente, sempre tem, né, o cara de pau, espalhafatoso, em qualquer lugar do mundo vai ter. Sim. Mas a gente tem que ver pelo contexto do geral, logicamente. Se você costuma a pessoa parar na faixa, né, o carro, elas aprendendo, vai ter um momento que elas vão parar. Né? Brasília é um exemplo disso. Aí fala assim, mano, Brasília, mas o cara não para e recebe uma multa de 10 pau. Ótimo, mas ele para, não para? Sim. Ué, então se a forma de fazer a pessoa aprender é botando a mão no bolso dela, que seja dessa forma. E aí né? aprende, hein? É como fazer xixi nas ruas na época do carnaval. Ué, tem que multar, tem que prender o cara, né? Tem que fazer o que vai, mas ele tem que aprender que ele não pode fazer isso. Sim. Ele não está afetando a vida dele, está afetando de todas as pessoas que estão podendo desfrutar daquele momento. Certeza. Então, se o jeito mais fácil é multar, prender, ter alguma coisa que ele tenha que fazer para reparar o dano que ele está fazendo à população, tem que fazer, tem que ter lei que faça isso. Né? E esse exemplo realmente da faixa em Brasília é maravilhoso, né? Porque tem grandes avenidas, passou uma pessoa, parou ali na faixa, para a avenida, e o cara passa. Ué, por bem ou por mal. Eu vi essa cultura, sabe onde? Em Barueri, cara. Eu fiquei até... em Barueri, não, é mais Alphaville ali, né? É Barueri, ali, naquela região ali. O pessoal ali é incrível ali. Então... Você que é de autoescola, tem uma cidade lá no Oriente Médio que chama Eilat. Você já foi lá em Eilat? Não tem farol. Não tem, o quarteirão não termina... Faixa, você pisou para tudo. Então, em Barueri não eu vi tem isso, farol cara. lá, pai. Eu achei bacana. O pessoal para mesmo. Ali para. Só o pessoal de fora que não sabe, né, as regras deles lá, mas o pessoal de lá, viu, incrível. A gente ia atravessar, porque eu estava fazendo um serviço lá num apartamento de um amigo lá, ajudando ele, e o carro ficava do outro lado do estacionamento lá. Então eu tinha que pegar a ferramenta, alguma coisa, às vezes eu ia lá buscar com ele, e a gente pisava na faixa assim, e os caras já... Sim. Teria que ser, né? Aqui A educação, também tá mais ou menos do ser humano, era bom educar, né? Se fosse mais educadinho, ia ser bem melhor aqui. Isso é cultural, né? Deixa eu falar mais uma coisinha, tá terminando, né? Olha, Walter, eu quero agradecer a você, cara. Esse programa tinha que ter sempre aqui, sabe? Para instruir as pessoas, para falar de coisas... Mas tem sempre, todo dia aqui. Sim, mas olha, tem que ter. Falar sobre saúde, falar sobre educação. Você está no caminho certo, Walter. As pessoas aqui de São Caetano precisam te conhecer melhor. Porque a sua disponibilidade, você dá televisão para nós falar da nossa cidade. Quem faz isso? Você dá jornal para nós falar da nossa cidade. Dá voz ao povo. Cara, você precisa aparecer mais, você tem um coração, tá louco, né? Impressionante. Eu conheço ele há pouco tempo, mas... Eu queria Obrigado. agradecer também ao Walter por ter nos dado esse espaço, né? E sugerir, Walter, para você, um dia falar sobre o Atende Fácil da Saúde. Se for possível, eu gostaria de participar. Bom, mas aproveita, temos tempo ainda, logicamente. Até já fiz algum comentário aqui sobre a Atende Fácil da Saúde, mas diga. Isso é um absurdo. Qual é a razão? Nós temos em São Caetano, se não me engano, 18 UBS. 17, 18 UBS. Então, razoável, está servindo a população. Sim. Nós não temos um hospital geral. São Caetano precisava ter hospital geral, para não mandar para o Mauro Covas, não mandar para o Heliópolis ou para Diadema. Agora, ele vai investir não sei quantos milhões para construir uma Atende Fácil da Saúde. Qual é o objetivo? É fechar as demais? Não tem razão. Vai gastar em parede, pô. São Caetano gasta 32% do orçamento com saúde. Cerca de 32, mais ou menos. Por lei é 16, mas gasta 32. E não tem hospital geral. Tem as UBS que tem é suficiente. Para que fazer mais uma UBS? Puro marketing, né? Eu tenho comentado, inclusive, do que ele fez do centro digital ali na Goiás. Que ficou um elefante branco. Elefante branco, porque era para ser um centro digital, virou agora a Secretaria de Educação da cidade, ficou sem... E novamente ele faz um outro prédio na avenida principal da cidade, um lugar que tem problema, né, de barulho, de
poluição, mesma coisa que está fazendo com a escola, que está fazendo ali na Goiás. Sim. Vai ter esses Até mesmos mobilidade problemas. ali também, né? a mobilidade. Nós temos o Hospital São Caetano, que foi feito um acordo entre a Sociedade Beneficente Hospitalar São Caetano e a Prefeitura. A Prefeitura paga R$1.000 de aluguel por aquele prédio. 5 andares. Só é usado o térreo e o primeiro andar. Os outros 3 andares estão parados. Então era só usar os outros 3 andares. Para que vai abrir esse atende fácil? Não era muito melhor usar esse recurso para realmente dar mais atendimento à população, mais médicos, mais remédios, mais enfermeiros, mais psicólogos, mais atendentes, né? Um sistema para a pessoa estar doente em casa, ela já faz aqui a programação, estou indo para o hospital, qual que é o mais que tem mais fácil de atender hoje? No meu bairro mesmo, no bairro vizinho, sei lá, do outro lado da cidade, porque às vezes a pessoa está no Jardim São Caetano, mas o mais próximo posto de saúde é na Vila Jete, mas está cheio. No sistema, se está o aplicativo, ela pode ir para o outro lado da cidade, sabendo que lá ela não vai pegar fila. Poupar, né? Vai poupar muita coisa. Eu lembro ainda o doutor Hiroshi falou uma vez aqui para nós o seguinte, né? Ninguém devia de ser atendido no hospital, ninguém é muito forte, é muita gente, né? Mas sem passar na sua UBS, porque nós temos uma UBS em todos os bairros. Sim, sim. Então, para não deixar o hospital lotado, vai na UBS tem o primeiro atendimento, tem problema, próprio UBS já manda com a ambulância para o hospital. Ia facilitar muito mais a nossa saúde, né? E a questão de informatizar a saúde, né? Continua aquela questão, a pessoa passa hoje, está um médico, aí ela volta amanhã, não está o mesmo médico, aí vai ainda na fichinha, caçar a fichinha. E se ela vai em outra UBS, a fichinha está na outra UBS. E vai mudando o diagnóstico, né? E vai mudando. Vai mudando. Então, realmente precisa informatizar. Nós que estamos no momento da tecnologia, achar que ainda nós vamos fazer fichinha para as pessoas poderem fazer os seus exames, aí o pior de tudo, chega lá, olha, mas faz 3 meses que eu estou esperando meu exame aqui, a pessoa, perdemos a sua ficha. Perdemos a sua ficha. Quantas pessoas já vieram aqui e falaram isso? Sim. Bem, temos que finalizar nosso programa, estamos nos nossos momentos finais. Queria agradecer aqui a participação do Dr. Osmilton Muniz, do Eduardo Oliveira e do Jorge Reis. Jorge Jaime. É duro de falar o nome dele. Jorge Jaime. Muito obrigado, Jorge, pela participação. De nada, foi um prazer. O meu nome era Yussi Asnadi. Olha só. Dá outro programa. Deixa obrigado. Jorge Jaime mesmo. Du é mais fácil, né, Du? Ô, Walter, eu que te agradeço a oportunidade aí, meu querido. Queria te falar, te parabenizar pelo seu programa aí, que é 10. Obrigado. E tamo junto. Estamos à disposição sempre aqui. Sempre. Obrigado. Doutor Osmilton. Muito obrigado mais uma vez, o Walter Esteves Júnior, você é fantástico. Obrigado. Obrigado pelo espaço, né? E agradecer também aos companheiros, amigos os colegas aqui. Que fizeram parte. A moça aí que nos acompanhou. Muito bem, ó. Deu o nosso horário, obrigado para vocês, continuem conosco aqui sempre na programação da TV Grande ABC e consciência, o vírus está aí. Até mais.